Olá, amigos. Perguntinha básica. Muito curiosos para saber quem foi Jesus Cristo? Imagino que sim. Muita gente com quem eu falo sobre o assunto abrem cada olho desse tamanho e ficam lá que nem respiram. Porque, como todo assunto polêmico, o pessoal fica procurando que a gente pise numa casca de banana para virem com tudo em cima. Mas volto a dizer, juro que não estou fazendo proselitismo religioso. Não quero mudar a crença nem a religião de ninguém. E eu, particularmente, vou passar aqui meu testemunho de fé. Eu acredito na existência de Jesus, acredito na história de Jesus e acredito nos desígnios de Jesus. Então, não estou aqui para criticar Jesus. Estou aqui para procurar compreendê-lo como ser humano encarnado. Esse é meu objetivo. Então, voltemos ao mapa natal de Jesus Cristo. Isso que vocês estão vendo aí nessa foto é uma reprodução bidimensional do céu acima da cabeça de Jesus Cristo no momento em que ele nasceu e com as coordenadas geográficas do local em que ele nasceu, para a hora em que ele nasceu e os minutos em que ele nasceu. Então, meus amigos, nós estamos vendo, quem não entende de astrologia vai dizer, isso para mim é grego, mas a astrologia, já tive a oportunidade de dizer em outros programas, a astrologia não se decora, ela se entende, por isso que é necessário estudá-la. Então, vamos analisar esse mapa. São 10 planetas, a saber, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, 10 planetas. Temos aqui Lilith, a Lua Negra, que aqui no nosso mapa está na cúspide da casa 6, em Áries. Temos também a cabeça do dragão, ou o nó do norte, que está em Touro, também na casa 6. Temos Quiron, um asteroide, que está em Peixes, na casa 5. E, finalmente, temos a Roda da Fortuna, que está em Virgem, na cúspide da casa 11. Esses últimos aspectos que eu falei são posições planetárias, não são planetas, mas nos dão informações complementares sobre as características de Jesus Cristo. Eu digo características porque Jesus Cristo, ele não tinha qualidades nem defeitos como humano. Aí diz, como? Ele não tinha qualidade? Jesus era perfeito. Não. Ele tinha as características dadas pelo mapa, mas qualidade ou defeito era o uso que ele fez das suas características. Enquanto ele usou bem suas características, ele só tinha qualidade. Talvez tenha morrido por causa disso. E se ele usou mal alguma característica, foi um defeito. A única coisa que eu vejo de, entre aspas, defeito de Jesus na sua história, foi quando ele tinha um pavio curto pelo mapa, ele perdeu a paciência com os mercadores do templo e, de repente, deu uma ziquezira nele e ele começou a malhar todo mundo, virou as bancas de comércio lá no pátio do templo e foi o único ato violento que se tem na história de Jesus. O resto, ele foi o Cordeiro de Deus e, como Cordeiro, foi sacrificado. Bom, olhando aqui o mapa, temos a característica de que o Sol rege Leão, ele tem o Sol em Leão, a Lua rege Câncer, ele tem a Lua em Câncer, Mercúrio, regente de Virgem, está lá, Vênus, regente de Libra, também está,
Marte, regente antigamente de Áries e Escorpião, hoje Escorpião é regido por Plutão, mas Marte é corregente, então Marte também estava no seu signo de força. Júpiter atualmente rege Sagitário, mas antigamente regia Sagitário e Peixes. Quando Jesus nasceu, Júpiter estava em Peixes. Dos 7 planetas originais, hoje são 10, só Saturno estava fora do seu signo. E o que é que significa Saturno? Saturno é a disciplina, Saturno é o tempo, Saturno são os problemas, Saturno é a teimosia, quando mal usado. E Saturno é o grande mestre que nos dá as nossas grandes lições de vida. Por quê? Porque ele nos ensina pela dor. Saturno aqui está em Peixes. Saturno veio para dizer que o tempo, Saturno é o tempo de Peixes tinha chegado. E nós estamos vivendo o finalzinho da era de Peixes. Muito bem. Essa distribuição planetária, nós vemos que existem 2 eixos, o horizontal e o vertical. No eixo vertical, nós vemos que nós temos planetas à esquerda e à direita. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas do lado esquerdo contra 4 planetas do lado direito do eixo vertical. Isso me informa o quê? 2 coisas. Primeiro, Jesus Cristo era um pouco mais egoísta do que altruísta. O sol dele estava o tempo todo do lado esquerdo, pensando nele. Mas a lua era o sentimento, estava o tempo todo pensando nos outros. Vocês vão dizer, mas Jesus jamais poderia ser egoísta. Em astrologia, egoísmo não é defeito, assim como altruísmo não é qualidade. O que ocorre é que Jesus estava o tempo todo pensando na missão que ele tinha aqui na Terra. Porque pelo fato do sol de Jesus estar na casa 10, na casa 10 está a vocação dele, a carreira dele e a fama que ele tinha. E ele acertou no alvo nas 3 coisas. Agora, a lua dele estava na casa da transformação. Ele nasceu para transformar a humanidade. Ele nasceu para assumir o papel de mãe da humanidade. Mas como? Jesus era homem? Não. Simbolicamente, ele tomava todos como filhos. É como se ele tivesse um instinto maternal com a raça humana. Ele era de uma infinita paciência com o gentio daquela época, muitos deles ignorantes, muitos deles pecadores, mas ele os amava. Está aí. Outra coisa, Jesus tinha 2, 4, 6, 7 planetas acima da linha do horizonte contra 3 planetas abaixo da linha do horizonte. Isso significa o quê? Primeiro que ele era uma pessoa muito mais objetiva que subjetiva. Então ele ficava triste quando ele via que existiam pessoas que falam e não dizem nada, são vazios. Ele criou uma expressão, vocês são sepulcros caiados, ou seja, por fora muito bonito, por dentro tão podres. Isso é o que significa, entre outras coisas, mais planetas acima do que abaixo da linha do horizonte. Sempre que se perguntou a Jesus o que ele pensava com relação a determinado assunto, ele dizia, nunca escondeu a verdade. E sempre que se perguntava a Jesus o que ele sentia com relação a determinada coisa, ele não precisava nem dizer, ele mostrava o tempo todo uma quantidade incrível de amor pelo próximo. De onde vem isso no mapa? O Sol está acima da linha do horizonte, portanto está no lado visível do céu, a Lua está acima da linha do horizonte, portanto no lado visível do céu. Bom,
Vamos também analisar as quadruplicidades dele. Ele tinha uma ótima distribuição planetária. Ele tinha 3 planetas em signos cardeais, 8 em signos fixos, 5 imutáveis. O que é que isso significa? Existem 3 tipos de pessoas no mundo: os líderes, os liderados e aqueles que eu chamo de bloco do eu sozinho. Não são líderes, não gostam de ser liderados. A média é 3. Jesus estava na média, no seu sentido de liderança, estava acima da média no seu sentido de conviver em grupos, porque ele acrescentava esforços aos esforços de um grupo, de uma equipe, mas principalmente ele era do bloco do eu sozinho. Ele não gostava de mandar, mas também não gostava muito de ser mandado. Ele se rebelou contra vamos dizer, o jugo romano, mas ele não foi, como muita gente erroneamente na época achou, que ele seria um terrorista, um revolucionário. Não, ele pregava a obediência, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Estamos indo bem? Ótimo. Vem mais aí. Tenha um pouquinho de paciência e estamos indo para os nossos comerciais. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Bem, amigos, continuando, dizia eu que Jesus, se fosse para ser um profissional, o ideal para ele seria trabalhar numa profissão liberal, por sua conta e risco, de não ter que dar ordens a ninguém e principalmente não ter que receber ordens, porque ele estava muito acima da média daqueles que gostariam de dar ordens nele. Mas vejam, historicamente, pela Bíblia, não há nenhuma menção a que ele queria mandar nas pessoas. Ele dava apenas o que pensar para as pessoas. E aí ele respeitava o livre-arbítrio de cada um. Isso está bem explicado aqui nessa distribuição planetária. Agora, por outro lado, ele tinha 11 posições planetárias em casas angulares. As casas angulares são a 1, a 7, a 4 e a 10. E daí com isso, 11 posições em casas angulares significava que ele era um homem de ação e ele fazia a ação dele pelo exemplo. Está explicado. Ele tinha 9 posições planetárias em casas sucedentes. O que é que significava isso? Que ele iniciava uma ação, mantinha a ação até terminar de alcançar seu objetivo. E as cadentes, ele procurava se coadunar quando ele notava que ele estava remando contra a maré. Ele se deixava levar ao sabor das ondas, esperando uma nova oportunidade para ele iniciar uma ação angular. Então, isso explica como, em tantas oportunidades que ele teve de ter confrontos com os sábios da época do povo hebraico, ele não entrava, como se diz na gíria, de sola em cima da tudo. Ele explicava e o pessoal tentava colocá-lo em armadilhas através das ideias e ele, através do dom da palavra dele, que era muito forte, ele tinha um tremendo de um magnetismo, e isso é dado no mapa dele por uma conjunção de Plutão com Mercúrio. E ele era muito inopinado, ou seja, de repente ele contrapunha uma ideia com uma outra ideia que deixava seus antagonistas no debate
zonzos, eles não tinham o que responder, porque ele era cortante, sempre calmo, sempre tranquilo. Essa era a maneira dele. Ele vencia pelas ideias, não pela força. Característica de Jesus. Muito bem. Em termos de duplicidades, e o que é isso? Isso é uma teoria do Carl Jung, que ele diz que o ser humano, seja ele masculino ou feminino, ele não é puramente masculino nem puramente feminino, ele tem um pouco dos dois. Então, no caso de Jesus, ele tinha uma parte que se chamava ânimos, que era o racional. Os homens geralmente usam mais a cabeça. As mulheres usam mais o sentimento, o coração. Jesus estava perfeitamente equilibrado, ele tanto usava a cabeça como usava o coração. Qual é a nota dele aqui nas duplicidades? Ele tinha 8 posições planetárias em signos positivos ou masculinos e 8 posições planetárias em signos negativos ou femininos. O positivo e negativo não significa bom nem ruim, e o masculino e feminino não significa macho e fêmea. Não tem nada a ver com sexualidade envolvida nesse conceito, que é um conceito junguiano. Ele era perfeitamente equilibrado. Em termos de triplicidades, meus amigos, aqui temos algo interessante. Ele tinha 4 posições planetárias em fogo. Meio exagerado. A média é 3 por tipo de signo. Ele tinha 2 posições planetárias em terra, uma em ar, 9 posições planetárias em água. Jesus era um tremendo de um sensitivo. Percepção, intuição, faro, olho clínico, radar, sonar, desconfiômetro. Ninguém tinha mais isso do que Jesus. Ele captava, ele chegava num lugar e ele sabia quem estava do lado dele, quem estava contra ele, quem é que estava a fim de pegar ele, né, com a boca na botija, quem é que estava lá para ajudar. Ele sabia, simplesmente sabia. O lado intuitivo dele era muito bom, muito forte. Como se não bastasse isso, meus amigos, ele também era um paranormal. O que é que significa isso? Normal, em poucas palavras, é toda pessoa que recebe informações da realidade que a cerca através dos 5 sentidos: tato, visão, paladar, olfato e audição. Sempre que uma pessoa usa um ou todos os seus sentidos, as informações vão de fora da pessoa para dentro da pessoa. Só que Jesus era um paranormal. Trocando em miúdos, ele nasceu com 6 sentidos. E sempre que alguém usa o seu 6º sentido, quando é um paranormal, as informações surgem de dentro para fora da pessoa. Esse era Jesus. Ele tinha acesso àquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Tudo que precisa saber sobre a história da humanidade está nesse inconsciente coletivo, e ele tinha acesso direto, ele lia. É um dom que, inclusive, muitos de nós temos na atualidade. E, por favor, não tem nada de sobrenatural. Muito menos nada a ver com religião. Então, Jesus era um paranormal. De que tipo? Ele era um psigama. O que é que significa? Ele era uma antena receptora. Telepatia, premonição, retrocognição, clarividência, clareaudiência, claripercipiência. Não é à toa que ele, com essa informação, nós podemos definir claramente que ele sabia o destino que o aguardava, ele continuando a missão que ele estava levando de vida, com a paixão que ele tinha. Então, meus amigos, o tempo todo ele soube que o fim dele ia ser dramático, doloroso e triste.
E mesmo assim ele foi até o fim. Tem que se tirar o chapéu para uma pessoa dessas, sabendo o que ele sabia. Um lado dele era impulsivo, muito fogo. Então, além disso, fogo traz uma capacidade imensa de comunicação. Jesus foi o melhor comunicador do seu tempo. Melhor dito, de todos os tempos. Muita coisa que é atribuída a ele, pode ser que realmente tenha sido dito, mas também muita coisa que ele disse, eu acredito que foi um pouco mexido pelas inúmeras tradições, pelas inúmeras traduções que o livro santo teve. Não estou criticando, mas eu tenho dúvidas sobre certas coisas que Jesus pode ter dito. Enfim, vamos olhar um pouco mais o mapa dele. Ele tinha a maior parte dos planetas dele estão no quarto quadrante. O que é que significa isso? Os quadrantes nos falam sobre a nossa missão genérica de vida. Jesus tinha 2, 4, 6 planetas no quarto quadrante. Que missão é essa? A missão de vencer na vida, seja lá o que vencer signifique para ele, mas com a característica de ele ter que ter a realização de dizer: eu cheguei lá sozinho, ninguém vai carregar a cruz por mim. E ele fez isso. Temos aqui também um aglomerado de planetas no segundo quadrante. Que missão é essa? É uma missão secundária, mas que ele também exerceu com toda a honra possível. Era a missão de prestar serviço de utilidade pública a pessoas. E quantas pessoas ele aconselhou, quantas pessoas ele apaziguou, quantas pessoas ele curou, até mesmo uma ele ressuscitou. Ele cumpriu as 2 missões de vida com muito denoro, muita honra. Bem, e agora? Vamos falar então sobre como ele pensava. Tinha o Sol em Leão. O que é que significa Sol em Leão? Sol em Leão, soberania, magnanimidade, bom coração, um líder nato, sem querer ser líder. É como o leão não fica o tempo todo dizendo: eu sou o rei dos animais. Ele simplesmente é, ponto. Todo mundo baixa a cabeça para o leão, teoricamente. Então, Jesus também, característica leonina, ele prezava a verdade. Ele falava da verdade. Ele conhecia melhor do que ninguém a verdade. A lua dele era canceriana. Então, vejam, pessoas que têm câncer no mapa, a figura materna é paradigma na vida deles. Jesus sempre foi muito respeitoso com seu pai, sua mãe, São José e a Virgem Maria, mas no Novo Testamento está cheio de exemplos em que Jesus dava uma atenção especial à sua mãe, a Virgem Maria. Então, Maria era o paradigma de Jesus. O canceriano, ele não tem amigos. Quer dizer, como que não? Não tem, ele tem filhos. Ele não tem colegas, ele tem filhos. Ele não tem pais, os pais dele são filhos dele. Lógico, ele era o pai de todos. Que no caso, com um tremendo instinto maternal. Entendam esse conceito. Bom, então, o Sol me dá o caráter de Jesus. Acabo de falar sobre o temperamento de Jesus. E vamos falar sobre a personalidade de Jesus.
o papel que ele representava como uma espécie de autodefesa, para que no fundo, as pessoas não soubessem exatamente quem era o verdadeiro Jesus. Aí muitos de vocês podem estar pensando, você está chamando Jesus de falso? Sem ofensa. Olha, Jesus se encarnou como humano, ele tinha que ter personalidade. Tinha. Todos nós temos. Então, ele representava o seu papel, só que de maneira aberta, declarada. Ele vivia um papel passional. Ninguém amou mais a vida e ninguém amou mais os seres vivos do que Jesus. Ponto. Como escorpião, ele tinha uma memória de elefante. Como escorpião, ele tinha uma capacidade magnética, ele tinha carisma. E quando o regente de Escorpião moderno, que é Plutão, está na casa 1, a casa do ascendente, a pessoa tem um carisma pessoal e só restrito àquele âmbito. Mas ele tinha Plutão na casa 10, então ele tinha carisma político. Ele caía na boca de todo mundo, porque conforme as pessoas iam conhecendo, uma ia contando para a outra, e vinha gente que não o conhecia, às vezes de longe, para ouvir ele falar. Está explicado por quê. Plutão, em conjunção com Mercúrio, na casa 10. A sua principal arma era convencer as pessoas pela comunicação verbal. Então, aí está uma característica bem apresentada no mapa dele. Temos aqui também um grande triângulo que pega Netuno em conjunção com Marte, e depois esse Netuno e Marte fazem um trígono com Urano, e esse, por sua vez, Urano faz um trígono com a Lua, e por sua vez a Lua faz um trígono com Marte e Urano. Esse grande triângulo nós chamamos de o grande trígono. Significa, é um sinal de facilidade para essa pessoa conseguir as coisas, envolvendo 3 casas diferentes. A casa 12, que é a casa do sofrimento e também da filantropia, da caridade. A casa 4, que é a casa do seu lar. E no caso, qual era o lar de Jesus? O nosso planeta, porque ele era de uma outra realidade, um outro mundo. Mas ele veio, mudou por um tempo para um novo lar. E aqui ele fez a sua missão. E também a outra ponta do triângulo caía na casa 8, que é a casa da transformação. Jesus veio fazer com que as pessoas se transformassem no lado emocional, no lado sentimental, no lado da transcendência humana, do humano para o divino. Está aí. Ele fez isso, e como fez? Quais eram as armas que ele tinha para fazer? Lua em sextil com Plutão e Mercúrio, e Mercúrio e Plutão fazendo sextil com Netuno e Marte. Netuno fazendo um trígono com Lua, dá que eu fiquei espantado quando me dei conta disso. Jesus, de vez em quando, ele precisava se afastar dos discípulos para meditar, ou seja, ele precisava angariar forças internas através da meditação. E quando ele estava esgotado, estressado, vamos chamar assim, ele ficava melancólico. Quem leu o Novo Testamento na parte em que Jesus vai meditar no Jardim das Oliveiras, e lá ele se deu conta do fim que o aguardava, ou repassou pela 1000ª vez o fim que o aguardava, que estava próximo, horas,
ele suou sangue, diz a Bíblia. Ele entrou num profundo estado de melancolia. E também diz a Bíblia que os anjos vieram servi-lo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo. Está aí, Lua em trígono com Netuno, e o Netuno na casa do sofrimento, que é a casa 12. O Netuno, por sua vez, fazia um ângulo de conjunção com Marte, e o Marte, por sua vez, fazia um ângulo de trígono com Urano. Marte é a violência. Então, Urano é a violência repentina. E a Lua, na casa 8, é a casa da morte. No mapa de Jesus está claramente indicado que ele iria passar por uma morte violenta. Ele já veio com esse padrão que o acompanhou por toda a vida. A vida dele foi uma preparação e uma luta contra o tempo para ele cumprir a missão de jogar a palavra da salvação para os humanos, enquanto não chegava o momento em que ele ia ter que se sacrificar pela humanidade. Está aí. Ele teve uma morte terrível, mas a paixão de Jesus Cristo, ele a cumpriu com dignidade. Gente, quanto mais a gente analisa esse mapa, eu pelo menos particularmente, mais impressionado eu fico, porque realmente era um ser muito especial. E se a história da Operação Cavalo de Troia, que eu não acredito nela, mas foi verdade, eu vou perguntar ao Benítez, né, que é o autor do livro, eu confesso que eu gostaria de ter estado na tripulação do pessoal que fez a Operação Cavalo de Troia até o antigo Estado hebraico, para ser testemunha de tudo que aconteceu e também para poder admirar de perto uma pessoa, uma divindade humana ímpar. Nunca vi um mapa como esse. E olhe que eu já analisei muitos mapas na minha vida, mas esse mapa eu passo um bocado de tempo olhando para o mapa e tirando ilações, né, das combinações entre os planetas, as casas, os signos. Quanto mais eu vejo esse mapa, mais eu admiro Jesus Cristo. Gostaria de conhecê-lo. Se a promessa dele é válida, eu acho que é, muito em breve eu estarei diante dele e vou dizer: olha, sou seu fã, sou seu admirador. Não pense que eu estou brincando, não, estou falando sério. Bem, amigos, mais coisas? Sim. Há mais coisas. Ele gostava de se reunir com os seus, mas ele tinha um sentido de urgência. Então, o tempo que ele passou com pai e mãe foi o tempo da sua infância, que ele ainda não tinha estrutura física para poder se lançar na sua missão. Isso só ocorreu, segundo a história, depois que ele alcançou os 30 anos. Ou seja, basicamente depois que ele cumpriu todo um ciclo de Saturno. Saturno tem um ciclo de 28 anos, ou seja, de 28 em 28 anos, o Saturno sai do lugar em que ele está, dá a volta completa no zodíaco e volta para o lugar onde ele estava 28 anos antes. Então ele começou aos 30 anos, estava vivendo o ciclo de Saturno, e aí esse tipo de ciclo, quando se inicia um ciclo novo de Saturno, chama-se ciclo de conformismo. Foi aí que ele ficou conforme com a missão que ele tinha de vida e disse: bom, vamos ao trabalho. E foi aí que ele realmente começou a fazer o seu trabalho de evangelização, de levar a boa nova, de explicar
o mundo do seu pai, que era um mundo diferente desse mundo onde ele vivia, que era o mundo da terra, o mundo da matéria. Dá o que pensar. Daria para falar muita coisa ainda, mas meu tempo se esgotou. Pensem no que foi dito, pensem como vocês seriam felizes e privilegiados de estar frente a frente com uma pessoa com tantos atributos. Pensem o quanto vocês poderiam aprender e que exemplo de vida vocês teriam diante de uma pessoa com essa magnitude. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, eu espero que vocês tenham gostado desse programa e eu estou à disposição de vocês se vocês tiverem dúvidas. Podem me escrever, podem me telefonar. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, recebam o meu cordial abraço e semana que vem a gente se encontra por aí de novo. Até lá!